Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Atualização sobre meus sobrinhos mimados que roubaram de mim e foram presos. Irmã e cunhado tinham dinheiro para me pagar o tempo todo. Bem, isso é estupidamente anticlimático. Eu imaginei que minha irmã e meu cunhado iriam se aprofundar ainda mais depois de toda a confusão que já aconteceu. Mas eles realmente cederam. Entrei com um processo contra eles em pequenas causas pelas ações de seus filhos. No processo, eu estava pedindo $500. Isso era pelas latas roubadas, pelo cadeado destruído, pelo custo do cadeado de reposição, que era muito melhor e mais caro, pelo custo de entrar com o processo no tribunal e por danos emocionais pelo assédio. Um amigo cujo pai é advogado me deu uma consulta gratuita e disse que eu tinha um caso muito forte por causa das imagens de câmera que tenho tanto dos meus sobrinhos roubando de mim, quanto da minha irmã e cunhado batendo na minha porta da frente. Além de todas as mensagens que eles me enviaram. Quando minha irmã e meu cunhado foram notificados, eles me ligaram desesperados. Eles disseram que eu não podia fazer isso com eles. Então eu retruquei que esse é o preço que estão pagando por não educarem seus filhos e deixá-los se tornarem pequenos ladrões mimados. E se quiserem falar comigo novamente, será ou quando eu os vir no tribunal, ou se decidirem me pagar os $500 pelos quais estou processando. Então eu desliguei. Bem, ontem à noite eu estava recebendo alguns amigos depois do trabalho. Estávamos apenas relaxando e assistindo a um filme. Nenhum de nós estava com vontade de jogar videogame, já que estávamos cansados do dia. E só queríamos uma noite tranquila. Mas então alguém bateu à porta. Quando olhei para fora, lá estavam minha irmã e meu cunhado. E eles pareciam muito infelizes. Abri a porta, mas deixei a porta de tela fechada. Então perguntei o que estavam fazendo na minha casa. Eles me disseram que estão cansados de brigar porque todo mundo está contra eles. E admitiram plenamente o quanto erraram ao deixar isso ir tão longe. E só queriam fazer as pazes. Meus amigos estavam de pé, completamente à vista, atrás de mim. Então havia testemunhas para isso. Meu cunhado então deslizou um envelope por uma fresta na porta que continha $500 em notas de $50. Ele disse que era de sua conta poupança privada. Depois me disse que, de agora em diante, garantirão que meus sobrinhos sejam devidamente punidos por suas ações. Eles não me pediram para retirar as acusações, mas imploraram para que eu fosse pelo menos leniente. Eu disse que estava apenas pressionando por serviço comunitário. O que é bem leniente. E se cooperarmos para isso, então espero que o juiz concorde. Eles suspiraram e disseram que cooperariam se isso fosse tudo o que eu quisesse. Depois saíram sem fazer nenhum tipo de escândalo. Meus amigos todos me parabenizaram por manter minha posição. Outros membros da minha família fizeram o mesmo mais tarde. Foi quando descobri através dos meus pais que eles realmente ameaçaram deserdar minha irmã se ela e o marido não fizessem algumas mudanças para melhor. Então agora eles estão fazendo. Pode ser uma mudança forçada, mas é o melhor que provavelmente veremos deles. Minha mãe visitou minha irmã e meu cunhado depois que eles me reembolsaram também. Ela me disse que meus sobrinhos não estavam jogando videogame. Na verdade, tudo relacionado a videogame foi guardado em algum lugar. E também a TV em que meus sobrinhos jogavam e assistiam filmes. Todos os 3 sobrinhos passaram a maior parte do tempo em seus quartos. E foram muito rudes e pouco acolhedores com a avó. Mas minha irmã afirma que estão lidando com a situação. Então sim, retirei o processo agora que fui pago pelo que queria. Mas meus sobrinhos ainda vão ao tribunal por furto. E agora estão recebendo a educação que deveriam ter recebido há muito tempo. Também me foi assegurado que eles não estarão perto da minha casa tão cedo. E estão estritamente apenas para estar na escola ou em casa. Atualização sobre meus sobrinhos roubando latas do meu galpão. Meu sobrinho mais velho enlouqueceu na minha casa. Para começar, sim, eu instalei mais câmeras. Uma delas bem acima do galpão. Parece que agora tenho toda a área coberta. Gostaria de dizer que minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos aprenderam com todo esse episódio. Mas não é bem assim, especialmente para o meu sobrinho mais velho, que simplesmente não conseguiu deixar de querer se vingar de mim. E ele tentou de forma estúpida.
Eis o que aconteceu. Para recapitular, meus sobrinhos roubaram um monte de latas do meu galpão e as trocaram por cerca de $200. Minha irmã e meu cunhado agiram como se eu fosse o errado por querer o dinheiro de volta. Acabei prestando queixa porque eles se recusaram a pagar. As coisas ficaram feias. Entrei com um processo em pequenas causas e eles tiveram que me reembolsar pelos danos, roubo, danos emocionais pelo assédio constante e os custos do processo. Tudo somando $500. Isso finalmente fez minha irmã e meu cunhado começarem a educar seus filhos. Meus sobrinhos perderam todos os seus privilégios e foram forçados por um juiz a fazer serviço comunitário, o que odiaram. Eles não receberam mais de 100 horas cada porque fui reembolsado pelos pais quando resolvemos fora do tribunal. Então o juiz acelerou o caso. Meus sobrinhos acabaram recolhendo lixo e trabalhando em vários parques locais. E o homem que os dirigia, ouvi dizer, era um sargento aposentado. Então eles não se divertiram nem um pouco. Meu sobrinho mais velho constantemente mostrava seus problemas com a autoridade e entrava em discussões acaloradas com todos que lhe diziam para trabalhar. Seu pai teve que ser chamado apenas para fazer o garoto pegar um lancinho. O garoto me culpou abertamente por sua situação, e seus irmãos inicialmente estavam do lado dele. Mas depois de um tempo, eles perceberam que ele é apenas louco e mimado, e não querem mais fazer parte disso. Então meus 2 sobrinhos mais novos pararam de seguir o exemplo dele porque finalmente entenderam o quão errados estavam. O problema é que minha irmã e meu cunhado me culpam pela divisão em sua família, o que não acabou bem para eles, pois ninguém na família estava do lado deles. Tudo foi colocado neles e em sua má educação. E sem mim para culpar, eles apenas se tornaram silenciosos e amargos. Metade da família não quer se associar a eles, e agora seus próprios filhos estão divididos porque o mais velho se recusa a mudar. Ficou tão ruim que meu sobrinho mais velho recorreu a algo incrivelmente estúpido que você não vai acreditar. No meio da noite, ele saiu escondido e atacou minha casa com um par de martelos de garra do pai. Digo um par porque ele literalmente tinha um em cada mão. A primeira coisa que ele fez foi começar a esmagar o novo cadeado do meu galpão, e não conseguiu quebrá-lo. Mas danificou bastante a ponto de não ser mais utilizável e tive que removê-lo mais tarde com um cortador de parafusos. Ele também fez muito dano à porta do galpão com as garras do martelo. Acordei com os sons dos martelos e liguei para a polícia depois de espiar pela janela do meu quarto e ver alguém do lado de fora batendo no galpão. Embora eu não tenha percebido que era ele no início porque ele tinha o rosto coberto com uma máscara assustadora. Ele viu as luzes do quarto se acenderem e jogou um dos martelos pela minha janela. Havia vidro quebrado por toda parte, e tive sorte de não cortar meus pés porque estava descalço. Então meu sobrinho começou a bater na minha porta dos fundos com o martelo restante. Ele fez grandes danos quebrando o puxador e a janela da porta, e também rasgou a própria porta com a garra do martelo. Eu estava preocupado que a porta não aguentasse, então gritei que a polícia estava a caminho, e ele fugiu antes que chegassem. A visão noturna das minhas câmeras mostrou que era ele. Ele estava de máscara, mas vestia o moletom da escola e também seus tênis Nike, que também eram bastante identificáveis, já que seus irmãos não têm um par como eles. Suas impressões digitais também estavam no martelo que ele jogou na minha janela. Meus sobrinhos já haviam sido fichados quando foram presos pela primeira vez. Então a polícia comparou as impressões no martelo com as dele. Quando a polícia veio buscar meu sobrinho mais velho, ele obviamente negou que era ele. Mas não havia mais ninguém que pudesse ser. O outro martelo foi encontrado no quarto dele, junto com as roupas e a máscara que ele usava. Tudo foi levado como evidência. A máscara era de um personagem de Star Wars que me disseram se chamar o Grande Inquisidor. Desta vez, porém, seus pais não fizeram nada para tentar protegê-lo. E eles também não tentaram passar a culpa para mim. Eles apenas deixaram o filho ser levado gritando. Eu não estava lá para ver a prisão. Mas minha irmã me disse que meu sobrinho mais velho estava alternando entre chorar que não fez nada de errado e gritar que era tudo minha culpa e que ele tinha que se vingar de mim. O garoto teve que passar por uma avaliação mental séria e foi considerado potencialmente bipolar. Isso não desculpa realmente o que ele fez. Mais tarde, quando foi diagnosticado como bipolar, ele começou a culpar tudo o que fez de errado nisso. E agiu como se devesse ser vilipendiado apenas por estar recebendo tratamento para isso. Mas ele acabou passando um mês na prisão juvenil.
Eles medicaram meu sobrinho adequadamente, e ele se declarou culpado para evitar o tribunal novamente em troca de mais serviço comunitário e aconselhamento obrigatório, bem como liberdade condicional desta vez. Seu pai veio à minha casa e pessoalmente substituiu a janela e a porta quebradas. Embora ele mal tenha dito uma palavra para mim enquanto fazia isso. Meus 2 sobrinhos mais novos ainda estão excluindo o irmão mais velho de praticamente tudo. E ele ainda não pediu desculpas por atacar minha casa. Ele também está infelizmente repetindo um ano escolar por causa de suas notas ruins. O que seus pais ainda estão muito infelizes. Meus 2 sobrinhos mais novos vieram sozinhos em julho para se desculparem pessoalmente comigo. Eles disseram que sempre seguiram o exemplo do irmão, e ele fez tudo parecer tão divertido. Mas as punições pelos crimes não valem o tipo de diversão que estavam tendo. E eles não querem mais nada com isso. Eles querem o tio divertido de volta e perguntaram se podemos começar de novo. Eu disse que podemos, mas eles terão que reconquistar minha confiança. O que eles concordaram felizmente. Meu sobrinho mais velho fez 17 anos alguns meses atrás e basicamente não ganhou nada. Nem mesmo um bolo. Fazia parte da punição pelo que ele fez. Só posso imaginar quanto dinheiro ele custou aos pais no último ano. Ele levou os irmãos a roubar de mim e depois destruiu a janela do meu quarto e a porta dos fundos. Imagino que no total, com o processo que apresentei anteriormente a substituição da porta e da janela, custou-lhes mais de $1000. Portas e janelas não são baratas. Enquanto isso, meu sobrinho mais novo fez aniversário um mês depois e ganhou uma nova bicicleta de montanha entre seus presentes. Isso realmente chateou meu sobrinho mais velho e ele cortou os pneus da bicicleta com uma faca de cozinha. O que o colocou em ainda mais problemas. Eu sei uma coisa ou duas sobre consertar bicicletas, então saí e comprei novas câmaras e pneus para a bicicleta e os coloquei nela. Então a bicicleta está bem, e meu sobrinho me agradeceu muito por consertá-la. Meu sobrinho mais velho recorreu a tentar fugir porque não estava mais sendo favorecido. Ele simplesmente saiu, pegou sua bicicleta com uma mochila cheia de coisas e foi embora. Seus pais rapidamente o denunciaram como desaparecido porque ele deixou uma carta de despedida que basicamente me culpava e ao seu transtorno bipolar por todos os seus problemas. Na carta, ele afirmou que mal podia esperar para fazer 18 anos para se afastar de todos nós. Então ele estava nos fazendo um favor se livrando de si mesmo mais cedo. Mas ele voltou 3 dias depois sem sua bicicleta ou mochila e parecendo espancado. Ele não contou a ninguém o que aconteceu. Ainda não sabemos. Mas ele foi repreendido por me usar continuamente como bode expiatório para seus problemas pessoais, porque me culpar foi a primeira coisa que ele fez depois que voltou. Eu não o fiz roubar de mim, eu não o fiz atacar minha casa, eu não o fiz fugir. Isso foi tudo ele. E ele quase acabou de volta na prisão juvenil por fugir porque violou sua liberdade condicional. Mas ele se safou de alguma forma. Atualmente, ele passa seus dias praticamente no quarto quando não está na escola, ou fazendo tarefas domésticas, ou indo para aconselhamento. Ele terminou seu serviço comunitário. Mas sua liberdade condicional durará até ele completar 18 anos. Ele teve alguma indulgência por ser diagnosticado como bipolar. Mas isso não o livrou totalmente. E acredite em mim, ele tentou muitas vezes. Uma vez que lhe disseram que estava errado com ele, isso se tornou sua desculpa para tudo. Mas muitas pessoas passam a vida inteira com essa mesma condição mental e nunca fazem o tipo de coisa que ele fez. Eu tenho consertado as coisas com meus 2 sobrinhos mais novos, mas não quero estar perto do mais velho de forma alguma. E o sentimento é claramente mútuo da parte dele. Eu só o vi uma vez pessoalmente nos últimos meses, e ele me encarou com mais ódio do que eu já vi de alguém antes de sair pisando forte. Ele não pode mais me pintar como vilão sem ser chamado a atenção, então não há muito que ele possa fazer além de tentar passar por isso. Na maior parte do tempo, ele está totalmente desligado desde que a escola começou. Me disseram que ele mal fala, mesmo na escola. Meus outros sobrinhos me dizem que ele está sendo ridicularizado e ostracizado. O que eu não acho que vai ajudá-lo a melhorar. Minha irmã e meu cunhado também não estão nos melhores termos comigo agora. Mas eles também não podem exatamente colocar a culpa em mim. Eles sabem que foi tudo culpa deles e de sua má educação. Eu basicamente os forcei a serem mais ativos na vida de seus filhos. O que eles já deveriam estar fazendo.
Eles reclamam muito de estarem cansados do trabalho e de ficarem de olho em seus filhos. Então, sempre que conversamos ultimamente, é sempre estranho e forçado. Eles não vêm à minha casa, nem eu a deles. Mas nos vemos na casa dos meus pais. E nossa mãe exige que sejamos civilizados lá. O que não tenho problema. Meus 2 sobrinhos mais novos recuperaram a maioria de seus privilégios. Eles recuperaram sua TV e videogames. Mas meu sobrinho mais velho não tem permissão para usá-los de forma alguma. Me disseram que ele tem algum tipo de entretenimento eletrônico no quarto. Mas que tipo eu não sei. Só sei que ele passa a maior parte do tempo lá, a menos que tenha que estar em outro lugar. Meu sobrinho mais velho também não é bem-vindo praticamente em lugar nenhum da família. Recentemente ouvi dos meus pais que eles nem mesmo querem vê-lo no dia de ação de graças ou na véspera de Natal deste ano porque estão cansados de seu comportamento e furtos mesquinhos. Acho que posso entender isso. Mas até eu acho um pouco duro. Minha irmã e meu cunhado também acham porque estão ameaçando boicotar se ele não puder ir a nenhum dos feriados. Eu não suporto aquele garoto e também não o queria na minha casa. Então posso entender por que eles tomaram essa decisão. Mas não acho que excluí-lo de tudo e de todos vá fazê-lo melhorar. Vai levar muito tempo para meu sobrinho mais velho consertar as coisas. Se é que podem ser consertadas. Do jeito que as coisas estão, ele pode tentar fugir novamente quando for maior de idade. A menos que da última vez tenha o assustado demais para tentar novamente. Mas espero que as coisas melhorem para ele com o tempo, se não for tarde demais para corrigir seu comportamento. Eu posso não gostar dele, mas ele ainda é meu sobrinho, e eu me importo. Mas estou meio impotente para fazer qualquer coisa. Então, por enquanto, o máximo que posso fazer é apenas manter meu nariz fora disso e oferecer apoio onde posso. Atualização 3, meu sobrinho mais velho teve os dentes da frente arrancados na escola e agora é um recluso. Eu estava esperando ter uma atualização melhor para todos após as festas de fim de ano, mas as coisas não melhoraram realmente. Elas começaram a melhorar e depois pioraram novamente. Demorou um pouco, mas agora está mais ou menos tudo bem. Eu não postei antes porque achei melhor esperar. Escrevi a maior parte disso há meses, mas decidi esperar um pouco mais para ver se a situação melhoraria. Mas então eu esperei demais e simplesmente esqueci até recentemente. Então aqui está, espero que seja a atualização final da saga do meu sobrinho. Não vou fazer um resumo, pois é muita coisa. Se você quiser saber o resto, terá que voltar e ler. Para começar, no ano passado minha irmã e meu cunhado foram para o dia de ação de graças na casa dos pais do meu cunhado em vez de irem com meus pais. Meu sobrinho mais velho não estava exatamente em seu melhor comportamento lá também. Mas ele não causou problemas. Pelo menos, foi o que eles disseram a todos. Minha irmã e meu cunhado também tiveram uma longa conversa com nossos pais sobre como excluir meu sobrinho não ajudaria seu estado mental no momento. E eu também os apoiei nisso porque, do jeito que as coisas estavam indo, tudo que meu sobrinho sentiria seria ódio. Então meus pais cederam e o deixaram vir na véspera de Natal. Eu, claro, dei-lhe um presente. Mas porque eu queria ajudá-lo mentalmente a melhorar, em dezembro comprei para ele uma bicicleta de montanha verde metálica usada na loja de segunda mão local. Precisava de um pouco de trabalho, mas foi uma excelente compra por $30. Também soube que, como sua boa mochila foi roubada, ele estava usando uma velha que pertencia a um de seus irmãos. Então peguei uma usada na mesma loja de segunda mão por cerca de $5. Consertei a bicicleta e lavei a mochila, e quando as apresentei a ele num domingo, ele parecia completamente chocado que eu lhe daria alguma coisa. E isso também o deixou realmente constrangido. Mas ele pegou os dois com um olhar que dizia obrigado e começou a usá-los imediatamente para ir e voltar da escola, como fazia com sua antiga bicicleta e mochila. Minha irmã e meu cunhado também ficaram bastante chocados que eu lhe dei presentes, muito menos que substituí as coisas que foram roubadas dele quando ele fugiu depois de atacar minha casa com martelos. Mas os presentes tiveram o efeito que eu esperava. Eu não era mais o objeto de sua raiva. Ele realmente estava procurando qualquer desculpa para me fazer parecer a serpente vil que arruinou sua vida. Mas eu não sou. Quando o vi novamente, foi na festa de véspera de Natal da família. E enquanto estavam lá, minha irmã e meu cunhado fizeram se desculpar por colocar toda a sua raiva em mim.
Eles pairavam sobre ele como sombras enquanto ele falava comigo. Ele foi instruído a olhar nos meus olhos repetidamente. E em seu pedido de desculpas, ele admitiu que não era minha culpa ele ter sido preso. Ele me provocou, roubou de mim e danificou minha propriedade. E ele não fará isso novamente. Apertamos as mãos e ele não causou nenhum problema na festa. Mas seus pais eram como suas sombras naquela noite toda. Eles não o deixaram sozinho de jeito nenhum. Eles poderiam muito bem tê-lo colocado na coleira. Foi constrangedor, mas eu posso entender o porquê. Eles arriscaram muito só para que ele pudesse vir ao Natal. No Ano Novo, porém, as coisas deram uma guinada para pior. Meu sobrinho mais velho roubou uma garrafa de champanhe de seus pais e bebeu tudo rapidamente trancado no banheiro antes que alguém pudesse impedi-lo. Ele havia pedido uma bebida antes e foi informado de que era muito jovem. Então ele roubou uma das garrafas e a bebeu. Não sabíamos disso até então, mas aparentemente ele vinha roubando álcool há algum tempo antes de sua primeira prisão. E ele mantinha um esconderijo escondido em algum lugar que lentamente se esgotava, pois ele só tocava nele de pouco em pouco, e até vendia um pouco para outras crianças do bairro. Ele não se meteu em grandes problemas. Apenas foi mandado para o quarto para passar a noite depois que disse que roubou o álcool porque estava realmente desejando, e era Ano Novo. Seus irmãos admitiram aos pais sobre seu esconderijo e mostraram onde estava escondido. Era uma caixa de plástico no porão da casa. Quando confrontados sobre como conseguiram todo o álcool, meus dois sobrinhos mais novos admitiram que seguiram o exemplo do irmão e só roubaram como uma cerveja de cada vez, ou despejaram um pouco de álcool forte da garrafa original para outra garrafa de pouco em pouco. E então a maior bomba. Eles vinham invadindo as casas de outras pessoas e fazendo a mesma coisa em todo o bairro. A forma de invadir era procurar portas e janelas destrancadas, nenhuma casa com cachorros porque eles latiriam, e o mais novo entraria pelas janelas porque era o menor. E então ele destrancaria as portas para deixar os irmãos entrarem. Eles se certificavam de não roubar nada grande de dentro das casas, para que pudessem voltar várias vezes. Mas depois que foram presos no ano passado, perceberam que não gostavam mais de ser ladrões. E estavam apenas seguindo o exemplo do irmão, como já haviam dito antes. Claro que as crianças estavam em apuros por não admitirem nada disso até então. E apesar de tentarem manter em segredo, a notícia ainda se espalhou de alguma forma. Confirmou algumas das suspeitas dos vizinhos. Considerando como meus sobrinhos eram bons em serem ladrões, você pensaria que eles teriam sido mais cuidadosos com as câmeras. Ou talvez eles simplesmente achassem que o velho tio Ian nunca teria câmeras. Mas depois que meus sobrinhos foram expostos como ladrões, alguns dos meus vizinhos e os da minha irmã também colocaram câmeras. A punição por admitir como eles roubavam coisas foi menor para meus sobrinhos. Foi meio redundante para o mais velho porque ele ainda está em apuros por estar em liberdade condicional e tal. E ele não tentou roubar mais nada até pegar a garrafa de champanhe. Meu cunhado começou a dar-lhe muita goma de mascar de menta para ajudar com seus desejos, porque era o que ele usava para ajudar a cortar a bebida. E meio que ajudou. Meu cunhado também começou a manter todo o seu álcool trancado em uma geladeira com cadeado na garagem. Ele suspeita que seu filho tentou entrar nela uma vez. Tudo isso à parte, as coisas não pareciam tão ruins até que meu sobrinho mais velho se envolveu em uma briga na escola em fevereiro. Me disseram que ele não começou. Mas outro garoto provocou até começarem a trocar socos. Ele teve seus 2 dentes da frente arrancados pelo valentão quando teve o rosto esmagado em um armário. Acabou havendo uma razão para esse ataque. Meus sobrinhos mais novos me disseram que o irmão mais velho tinha vários alvos para provocar na escola antes de ser preso. Ele era aparentemente o valentão típico que as pessoas imaginam quando pensam em um. Ele roubava coisas de outras crianças, mirava nos pequenos e fracos, batia neles quando ninguém estava olhando e, em mais de uma ocasião, usava uma pequena faca para esfaquear pneus de bicicleta. Bem, o irmão mais velho de um garoto que ele havia provocado anteriormente foi atrás dele. E aquele garoto detonou. Ambos os seus dentes da frente superiores foram arrancados e seu nariz foi quebrado. Ele teve que ser levado ao hospital e um cirurgião oral de emergência teve que colocar seus dentes de volta. O que também exigiu aparelhos especiais para mantê-los no lugar. Seu nariz também teve que ser reajustado e ele foi colocado em um colar cervical. O pobre garoto não queria ser visto por ninguém por meses. Ninguém apresentou queixa. Acredite em mim,
Perguntei muitas vezes por que não. Mas os pais do outro garoto pagaram pelo menos metade do custo dos tratamentos do meu sobrinho para seus dentes e nariz através de seu seguro. Foi o que eles me disseram de qualquer forma. O seguro de saúde da minha irmã e do meu cunhado era péssimo para cobrir o resto, e eles tinham uma coparticipação alta. Eles não se incomodaram em abrir um processo porque não queriam estar no tribunal novamente, e os outros pais só pagaram o quanto pagaram porque não queriam ser processados. Eu contribuí um pouco para o custo também. Ainda tinha os $500 que eles me deram em dinheiro depois que os processei e decidi devolvê-los para ajudar a aliviar um pouco o custo. Eles não me dizem quanto custou para consertar o nariz do meu sobrinho e colocar os 2 dentes da frente de volta. Mas depois disso, acho que eles podem não ter mais economias. Quando vi meu sobrinho após o incidente, seu rosto estava deformado e seus dentes da frente estavam presos no lugar. Ele se recusou a voltar para a escola e fez todas as suas aulas restantes online com um laptop fornecido pela escola. O garoto que o espancou, me disseram, não recebeu nada mais do que uma suspensão de 2 semanas. Não vou negar que fiquei chateado. Mas ao mesmo tempo, sei que isso só aconteceu porque meu sobrinho era um valentão para outras crianças. O que vai, volta. Estamos no verão agora e meu sobrinho mais velho ainda é um recluso na maior parte do tempo. Ele sai para andar de bicicleta sozinho por 1 ou 2 horas. Mas além disso, ele geralmente fica sozinho em seu quarto. Houve conversas da minha irmã e do meu cunhado de se mudarem para mais perto dos pais dele depois que a liberdade condicional do filho terminar. E eu não os culpo. Praticamente todo o bairro os odeia agora. Então eles querem sair assim que puderem pagar. O que infelizmente pode levar mais 1 ano ou mais para ser realizado. Tenho passado mais tempo com meus 2 sobrinhos mais novos. E eles estão muito melhores agora. Eles são mais respeitosos e foram autorizados a voltar para minha casa. Nada desapareceu, e eu gosto de passar tempo com eles assistindo filmes e jogando jogos. Eles voltaram a ser bons garotos e estão tentando compensar seus erros. Na rara ocasião em que vejo meu sobrinho mais velho, ele não é mais frio comigo. Ele até trouxe sua bicicleta para mim para concertos uma vez. Mas ele é um garoto de poucas palavras agora. Quase estoico em seu silêncio atual. Sei que quando ele tiver 18 anos, ele quer estar longe daqui. Sugerimos uma escola técnica. E ele não é contra a ideia. Além disso, tenho feito o meu melhor para não ultrapassar os limites como tio. Então é isso. Depois de todo esse tempo, talvez eu não tenha mais nada para escrever aqui. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!